Ok. Olá, Eliana. Boa noite. Olá, boa noite, minha amada. Está me escutando? Tô sim. Sim. Que maravilha, Revela. Eu não ligo minha câmera agora porque eu estou no trânsito indo para casa ainda. Mas Ok. dá certo aqui acompanhar enquanto eu chego em casa. Eu tô conversando com a irmã Fátima, tô vendo se ela consegue entrar para eu transformar ela em anfitriã, porque no momento eu... Boa noite. Ah, Consegui entrar agora. Boa noite, Lana. Seja bem-vinda. Eu acho que algumas pessoas estão com dificuldade de colocar lá no grupo, dizendo que está tentando entrar também. Porque hoje pela manhã eu participei de uma reunião de missões nacionais, deu tudo certo. Agora demorou um pouquinho a entrar, mas estamos aqui, né? Não sei se as demais vão conseguir. Estou aqui, presente. Boa noite, irmã Fátima. Boa noite, Juliana. Eu vi que você estava Estou conversando mesmo com a a nossa. caminho aqui de casa. Aham. Chegando chegou em mais. lugar daqui a pouco. Aguardar as demais, né? Vou lhe colocar como anfitriã agora que a irmã já está aqui. Boa noite. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos lá. Vou colocar aqui, viu? Deixa eu só. Irmã Fátima, pode fazer tranquilamente. Eu vou tentando aqui acrescentá-la como anfitriã, tá? Aqui Tá no. bem. Oi, Ana Patrícia, boa noite. Marjorie também, bem-vindas, irmãs queridas. Enquanto só temos nós, né? Mas vamos aguardar só um pouquinho a, a Ilana, nossa palestrante, ela já tem um compromisso às 8 horas. Bem corrido, né, o tempo. Nossas agendas são terríveis, né, irmãs? E a gente tentou de todas as formas, várias datas, e eu sei que a maioria hoje tem uma grande maioria, mas no sábado seria ainda mais difícil. A agenda estaria bem mais sobrecarregada. Eu estaria livre no sábado. Hoje eu renunciei aqui eu precisaria estar hoje numa congregação, mas aí eu não pude ir por conta da reunião aqui, né? Mas eu não sei se as demais estarão presentes. Temos 5 participantes, a nossa palestrante. Mas, Ilana, você querendo começar, a gente começa, fica gravada, né? Quem desejar depois assistir a live, terá oportunidade. Se o microfone está desligado. Pronto. Uhum. Estava tentando colocar novamente, tentando pelo Zoom colocar como anfitriã, né? Mas não tem Sim, problema. Não tem problema nenhum, não. Eu vou deixar ligado quando eu sair, tá certo? está bem, obrigada. E para encerrar, então, a gravação, porque está sendo gravada, né? Eu vi que já começou, né? A reunião já está Tá sendo bom. gravada? Uhum. Ai, deu certo. A irmã agora é anfitriã. Certo. Deixa Aí, eu... nesse caso, quando você se ausentar, você desliga A irmã pode ou continuar. e continua. Aí, para desligar a gravação, eu faço o que mesmo? Tem Deixa eu ver uma... aqui. aí embaixo tem uma caixinha com X escrito End. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Chat, reações, compartilhar, gravar. Mas eu não consegui encontrar esse. Não, tá no celular, né? Estou no celular. Deixa eu olhar onde é que é no celular. Aqui. Eu vou aparecer aí de novo. Então, Apareceu. eu gravo aqui, no caso, sou eu quem vai gravar, não é? Como? Não, é só desligar. É só Ele, sair da reunião, pronto. ao sair da Não é reunião, isso? ele já começa a gravar. E aí ele vai para o seu e-mail, a gravação. Tá bom? Certo. Já está sendo gravada? Não, né? Já, Já. né? Certo. Aqui no celular, é só a irmã clicar na tela, dá um cliquezinho bem de leve na tela, Sim, aparece embaixo vários ícones embaixo, tá vendo? isso. Aham. Pronto. Aí em cima tem sair. Sim, não, sair tudo bem. Eu pensava que era para interromper a gravação, mas não precisa não, né? Não, No não. caso, aqui também tem o ícone gravar, né? É, Aparece aqui. mas ele Então tá bem. tá. Sair tá aqui em cima, é isso mesmo. É, quando sair, não se preocupe que ele para de gravar e ele já Gravar, salva. né? Só espera. Automaticamente. É, só, Uhum. se puder Está esperar um bem. pouquinho, que é só o tempo que ele converte em vídeo, tá bom? Uhum. Ótimo. Então vamos iniciar. Vamos Boa lá. noite mais uma vez a todas. Nós já estamos a 11 minutos, né, do nosso horário que a gente acordou aqui nesta reunião, para a realização desta live. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Ilana, que é psicóloga clínica, foi a, a preletora do nosso último congresso aqui de mulheres. Já a conheço, porque ela mora, na verdade, não é em Natal, é em Parnamirim, né? Mas, assim, eu a conheci em Natal, não sei se aquela igreja, a sua igreja, né, que você estava antes, né? Que ficava mais, agora está numa outra mais próxima à sua casa. Não sei se ali, o endereço é Parnamirim ou é Natal, mas eu a conheci ali naquela igreja, né? Faz algum tempo que a gente se conhece. E louvo a Deus pela sua vida, sua disponibilidade. Nós iremos então iniciar nossa reunião. Eu gostaria de pedir à irmã Patrícia para fazer esta oração. Todas aqui presentes são esposas de pastores. E vamos orar, então, Amém. para a gente ter esse bate-papo com a irmã Ilana. Pode Amém. orar, Patrícia? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de estarmos aqui, Pai, reunidas para te louvar, para te engrandecer, Senhor, e para aprender, meu Pai, que nós devemos cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental, quanto emocional, Pai. Abençoa Verdade. a vida da Ilana, Senhor, que ela possa passar o que vem de ti, Senhor, para nós. Nos dá uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Ilana, sem mais delongas, você já tem a palavra. Eu sei que você já tem compromisso já já, né? Sua Apesar que, igreja. irmã Fátima, eu conversei com as meninas, com as irmãs, e eu disse para ela que estaria chegando alguns minutos depois. Elas já estão cientes. Mas vamos lá, né? Vamos aproveitar o máximo tempo. É isso mesmo. Eu vou compartilhar com as irmãs aqui o. Deixa eu ver. A página não, a tela, onde tem o nosso material aqui, tá certo? E eu aproveitei um material que eu já tinha preparado para os jovens da minha antiga igreja, né? Que era a igreja, irmã Fátima, a primeira de Jardim Aeroporto. Aliás, deixa eu falar primeiramente boa noite a todas novamente, né? Então, como a irmã Fátima já apresentou, sou psicóloga clínica há quase 10 anos,
Me considero ainda, né, uma missionária, Fátima, tendo essa experiência de ter ido a um seminário, e com isso tenho um pouco de conhecimento a respeito de como é para nós que estamos à frente do ministério, e por isso a questão de trabalhar as emoções nesse sentido parece que é algo ainda mais forte assim para mim, né? Por ter tido essa vivência de estar no campo missionário, de estar convivendo com pastores, esposas de pastores. Então, é algo que eu considero precioso, essa iniciativa da irmã Fátima, de todas vocês, porque é algo realmente urgente, né? Urgente. Inclusive, eu vou passar para esse. Estou com um pouquinho de dificuldade de mover aqui a tela. Caso vocês não estejam vendo, só me dizer, tá bom? Tá dando para ver? Tá sim. Sim, Obrigada, meus irmãos. Então, tá, vamos falar sobre saúde emocional da mulher cristã, né? Mas, em especial, as mulheres que estão nessa posição tão de grande privilégio, mas também de grande desafio e responsabilidade, que é estar ao lado do pastor, que é estar no ministério. E aí a minha pergunta é: como anda a sua saúde? Vou trazer para vocês essa imagem aqui. Ela é parte de um e-book que eu estou terminando de escrever e vou lançar a respeito da raiva, né? Eu quero falar muito sobre as emoções, então eu tenho falado sobre a raiva, que é uma das emoções mais polêmicas, mais difíceis de nós lidarmos, especialmente em contexto cristão, muito associado a pecado, a algo que desagrada, mas que a gente precisa reconhecer, precisa entender, precisa tratar para que a gente tenha saúde mental. E usar a raiva da forma correta, porque muitas vezes a gente ignora a raiva, mas na verdade ela pode ser uma grande aliada. Então, eu falo isso no meu e-book e eu tirei essa página aqui, que é uma das primeiras, onde eu falo por que eu gosto de falar tanto sobre saúde mental. Essa foto, eu não sei se as irmãs tiveram a oportunidade de ver, ela era uma líder de círculo de oração e ela se suicidou dentro da igreja, Assembleia de Deus em Paulista. E aí eu coloquei que uma das minhas maiores motivações para falar sobre saúde mental é que no meio das nossas igrejas pode haver muitas mulheres em sofrimento emocional, que não conseguem compreender que o que está abalando a sua estrutura física e psicológica não as torna menos fervorosas, menos cristãs. Muitas não têm força nem coragem de pedir ajuda, pois temem o julgamento por parte daqueles que sempre esperam delas que sejam virtuosas ou fortes o tempo todo. E quem são esses que sempre esperam isso? Às vezes pode ser a própria irmã, às vezes pode ser a igreja, pode ser o mundo olhando para ela enquanto cristã, a família, o esposo, o cônjuge, os filhos. Sempre há uma expectativa em cima das mulheres, mas especialmente quando a gente fala sobre a mulher cristã e ainda mais a mulher esposa de pastor. Então, há muita expectativa. Agora, além de todas as expectativas, a mais impactante é quando a expectativa é da própria mulher, né? De estar sempre virtuosa, forte o tempo todo e dando conta de tudo. Aí, quando a gente para pensar o que é saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela considera que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, né? Então, não é só você não ter uma doença. Estar com saúde é você estar bem fisicamente, mental e socialmente. Isso seria o conceito de saúde. E eu gosto muito dessa passagem bíblica de 3 João 1:2,
onde ele fala: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O que eu gosto muito nessa passagem é que essa fala se reporta a pelo menos dois tipos de saúde. Ele não está falando da espiritual, mas ele está falando a boa saúde, que a gente imagina que seja a saúde física, assim como vai bem a alma. E por que que eu gosto de falar assim? Eu acredito muito nessa teoria tricotomista, porque existe a dicotomista, né, onde se acredita que só existe corpo e alma e espírito. Só existe essas duas. Ou você tá corpo, é alma e espírito. Já eu acredito muito, até pela psicologia também, que existe, nós temos essas três dimensões: corpo, alma, espírito. Tá dando para ver? Você está pequeno, né? Sim, tá dando sim. E olha só, a gente, é, essas três dimensões, não sei se vocês conseguem compreender que é muito desenho, muita figura, pode ficar meio conflituoso aqui. Então, deixa eu ajudá-las. Esse primeiro arco aqui representa a dimensão do corpo, a alma é o segundo e o espírito aqui é o terceiro. Percebam que de uma dimensão para outra tem portas, né? Ou seja, existem espaços que são muito tênues entre corpo e alma e espírito. Isso dentro de nós, né? E elas se relacionam. O corpo está muito relacionado com a alma está muito relacionado com o espírito. Aí você vê que o corpo é a parte física, né? A alma é a parte da imaginação, é a parte da consciência, das emoções, da memória. E o espírito é a parte que nos liga a Deus. É a parte espiritual, é a fé, a adoração. E elas estão muito, muito interligadas. Por isso que algumas doenças da alma não são espirituais, mas interferem. E algumas doenças do corpo interferem na alma e vão interferir no espírito. Algumas doenças do espírito, né, quando nós estamos enfermos espiritualmente, podemos acabar como é, levando isso para o nosso corpo. Então, é algo lindo de se ver, né? Essa criação de Deus. Somos nós, aqui a Xerox, é o maior nível de imagem, de exame de imagem que a gente pode ter. E aqui também uma coisa muito importante é que os nossos órgãos, né, do sentido, são a porta do mundo externo para dentro de nós. E eu vou falar disso lá na frente, tá? Então, os olhos, nariz, ouvido, boca, mãos, é a nossa porta para fora. Então, tudo que a gente vê, que sente, que escuta, que fala, que toca, vai de alguma forma interferir no nosso, dentro de nós, nas nossas emoções, no nosso corpo, no nosso espírito. A gente vai chamar isso de estímulo. O estímulo visual, o estímulo auditivo, o estímulo olfativo, tátil, né? Então, aqui a gente vê que tudo está interligado. Portanto, muitas vezes, como esposas, como mulheres e mulheres cristãs, às vezes a gente dá uma grande dimensão à parte espiritual, esquecendo de cuidar da alma e do corpo. Porque parece que cuidar do espírito é mais espiritual, é mais cristão. Mas se a gente parar para pensar, foi Deus quem nos fez em todas as dimensões. Todas as dimensões vão ser para a glória de Deus. Nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nosso espírito, tudo é para a glória de Deus. Tudo tem Deus. Deus está nas questões corporais, Deus está nas nossas questões emocionais e Deus está nas questões espirituais. A única diferença é que só o espírito é a dimensão da nossa constituição. É só a parte espiritual que nos liga com as coisas espirituais, mas Deus está em todas as áreas. Tudo bem até aqui? Sim, Tranquilo, minha.
Pelo menos para mim. Ok, irmã Ana Patrícia também disse. Então, vamos lá? Os portais, eu gosto de ver essa imagem aqui, porque eu gosto de considerar que isso aqui são portais, né? Então, quando a gente fala que, quando hoje se fala muito, né? Abriram-se portais, aí as pessoas levam muito para o esoterismo, é porque as pessoas esotéricas usam mais esses termos, mas se a gente parar para pensar, né? É isso mesmo. E a gente precisa ter muito cuidado, como eu já disse, com os nossos filhos, a nossa família, com os portais abertos do que nós estamos vendo, do que nós estamos escutando, porque é daí que entra o que vai influenciar o nosso ser. Por isso que Jesus ele vai dizer, eu coloco aqui nessa imagem de cá. Minhas irmãs, eu estou escutando um barulho estranho aqui dentro de casa, só tá eu. Eu vou pedir uma licença de minutos mesmo, só para ver se está tudo bem aqui, tá? As irmãs me dão essa licença, eu estou um pouco preocupada. Tudo bem? Coisa de um minuto. Tudo bem. A irmã Sueli disse que não conseguiu baixar o Zoom, o aplicativo, ela está tentando entrar e não está conseguindo. Quem é, Patrícia? Sueli, Ah, que pena. Mas está no grupo. é, Pronto. Tá no grupo. Acho que está tudo sob controle, né? Se não tiver, o senhor está tomando conta. Mas, vamos lá. Então, essa parte aqui que eu falei, é, justamente, Jesus ele disse lá em Mateus que o que torna impuro o homem não é o que entra vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Os portais são aquilo que nós vimos, né, o nosso contato com o mundo exterior, mas que vai afetar o nosso conteúdo interno. O que que a gente tem, o que que a gente acredita, o que que a gente tem pensado, o que que nós sentimos. Então, é isso que vai contar. Qualquer pergunta, irmãs, pode fazer, tá? Eu já peço desculpa até por ter dado essa pausa aqui, né? Mas vamos continuar. Alguma pergunta? Se quiserem, podem colocar no chat, que aí eu vou lendo também, tá? E aqui vem falando um pouco de cada uma dessas áreas. Então, área física, prática de exercícios físicos, reeducação alimentar, hábitos, sono, metabolismo funcionando dentro do esperado. Então, a saúde física tem a ver com isso. A disposição física. Então, aí vamos fazer um checklist aqui. Como estão vocês na parte física, né? Estamos vivendo tanto ali no ministério que temos esquecido que cuidar da saúde física também é parte do ministério. A quanto à saúde psíquica, né? Nós temos a parte da identificação de doenças que alteram o discernimento psicológico, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, são alguns exemplos. Então, voltando para essa imagem aqui, eu falei que às vezes a gente pensa que tudo é espiritual, às vezes não. São doenças da alma, os transtornos, ansiedade, depressão, nem sempre é falta de Deus. Muitas vezes Deus está aqui, a gente está bem com Deus, mas nossas emoções estão feridas, nós temos memórias que não foram tratadas, nós temos questões emocionais não trabalhadas, às vezes também o corpo, né? Como eu falei, a gente não está cuidando do corpo e uma coisa interfere na outra, a gente não dorme direito, a gente não se alimenta direito, cai a imunidade, a primeira coisa que vai trazer, as emoções elas já vão ser abaladas. Né? Então, às vezes você está numa depressão, uma pessoa está com depressão, e a causa dessa depressão, ela pode ter um histórico familiar de depressão. Porém, naquele momento, o que, que pode ter acontecido? Uma perda, né? Outra coisa que também pode ser um problema físico, onde o cérebro dela
produz uma baixa taxa de serotonina. E aí o que acontece? As emoções vão para baixo e ela fica deprimida. Imagina uma irmã, e eu já atendi uma irmã assim, já atendi uma pessoa assim, de igreja, fervorosa, mas que ela tinha passado por uma crise no casamento, algo fortíssimo, uma situação bem que abalou a família, e ela tentou, né? E as irmãs falavam para ela: você, não, agora que você tem que trabalhar na igreja, que é para esquecer, que é para tal. Ela não tinha parado para ressignificar aquilo que ela tinha vivido. As emoções dela foram caindo, foram caindo. Ela não falou sobre aquilo, ela não deixou doer. Tudo era, tudo não, vamos só orar, vamos só ler a Bíblia, vamos só trabalhar na igreja. Até que chegou um tempo em que a emoção dela foi caindo, 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 caindo. Chegou um tempo que ela ficou extremamente abalada, a depressão chegou na vida dela. As mesmas irmãs que pediram que ela continuasse lá firme orando, porque Deus ia fazer, porque Deus ia fazer, foram aquelas que abandonaram ela. Por quê? Porque você está assim é falta de Deus, é falta de oração. Né? Então, isso é muito triste que esteja tão pouco conhecimento disso e como é cruel, né? Com as próprias, conosco mesmos. E muitas vezes essas irmãs que fazem esse tipo de comentário, esse tipo de situação, são porque pensam isso para si mesmas também. Elas não se permitem cair em algum momento, chorar, né? Dizer, olha, eu não estou aguentando minhas emoções, eu estou triste, eu tô cansada. Então, como elas não fazem isso com elas mesmas, elas vão usar da mesma medida, como diz a Bíblia, para com as outras. E assim vão muitas sofrendo, sofrendo e sofrendo. E a gente precisa entender, assim, eu estava aqui nessa parte, né? A saúde psíquica é a parte que identifica as doenças, né, que alteram o discernimento psicológico. A parte espiritual, que tem a sua crença, exercício da sua fé, sua relação com o transcendente, com Deus. A saúde profissional tem a ver com satisfação dos objetivos laborais, né? Você ter o senso de utilidade, de realização, de sentido. E a saúde sociofamiliar, que é você ter uma rede de apoio familiar e social participativa e adequada às necessidades socioemocionais, sociais e emocionais. A gente pode ver aqui que a saúde, ou pelo menos o que se espera da saúde, é que haja um equilíbrio entre essas áreas. As dimensões da saúde, saúde física, emocional, profissional, sociofamiliar e espiritual. Talvez você até diga assim, não, mas eu não tenho profissão, né? Então, tá, eu tô desequilibrada? Não. Às vezes, o que você faz, o próprio ministério também pode ser visto como uma profissão, você tem objetivos ministeriais, laborais, você tem um senso de utilidade, né? Ou no ministério, ou se não tiver ministério também, você está ali só apoiando o ministério do seu esposo, não tem problema, você está ali com a sua saúde sociofamiliar, ou seja, trabalhando para manter a harmonia na família, também a família também ajudando você a estar bem. Então, isso aí é equilíbrio. E isso são as dimensões do que nós podemos chamar de saúde, tá? Então, é muito importante, irmãs, que vocês tenham isso como um objetivo de checklist. Como eu estou? Obviamente que nesse mundo, né, são tantas coisas que nos acontecem que muitas vezes equilibrar essas áreas não é tão fácil. Às vezes você está ótima espiritualmente, mas emocionalmente dá umas abaladas. Às vezes você está bem emocionalmente, fisicamente você não está muito bem. Às vezes a família está ótima, mas está tendo problema no trabalho. Tudo bem. Isso fala do ideal, que seria tudo equilibrado, mas a gente sabe que nessa terra, né, a realidade é outra. Então a gente vai ter. Mas o que que acontece? A gente precisa estar sempre observando como nós estamos, porque quando há um desequilíbrio, a gente vai trabalhar aqui. Opa, eu não tenho tirado tempo para sair com meu esposo. Vou colocar isso aqui, ó, porque tá tendo aqui uma baixa
na minha dimensão sociofamiliar, emocional, afetiva, né, sexual, né? Então, a gente precisa estar sempre balanceando, porque não somos apenas seres espirituais. E que Deus, embora a área espiritual seja uma das dimensões, e ela não é a mais importante, não fiquem chocadas com o que eu estou dizendo. Ela não é a mais importante, ela é tão importante como as outras. Quem é mais importante é Deus, mas todas as áreas são importantes. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você passar a vida só fazendo jejum e oração, você vai ter muitos problemas de outro lado. Tá dando para entender? A área espiritual, ela é tão importante como as outras. Quem que é o primeiro, o centro de tudo é Deus. E quando nós temos Jesus, Deus está em todas as áreas. Certo? Alguma pergunta? Eu nem estou vendo aqui o chat, gente, se vocês estão colocando perguntas. Mas não tem, não. Não, Ah, tem. não é pergunta. Eu coloquei assim, porque eu fiz uma observação quando você disse que todas as áreas estão integradas, né? Estou vendo. E é isso mesmo, porque o homem é um ser integral. Se uma área não vai bem, consequentemente, a outra área ou as demais áreas poderão ser afetadas, né, Ilana? Perfeito. Essa é a ideia de integralidade. E que por mais que seja até óbvio, por muito tempo foi ignorado isso. E foi aí que muitas famílias de crentes, em especial famílias de líderes, missionários, pastores, passaram por muitos problemas. E muitos, né? Não todos. Alguns já tinham esse entendimento, não precisa nem de ter um estudo, não, na área, mas só por entender, ouvir, prestar atenção, né? Perceber, mas infelizmente muitas outras famílias cristãs, pessoas, né, individualmente, sofreram por isso. Eu gosto muito da ideia de corpo como casa. E aí, se a gente for lá em 1 Coríntios 6:19, 1 Coríntios 6, versículo 19, aquela passagem, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vejam que Deus não tá, que a palavra não está dizendo que o santuário é só o espírito. Está falando que é o corpo. Nosso corpo é uma casa, né? Tanto é que Deus que sempre tem algum versículo que fala, como é? Tem um versículo que fala que os olhos são as janelas da alma, são a candeia. Outro vai falar que Senhor protege a porta dos meus lábios. Então, sempre há uma relação com a casa, né? E nós habitamos nessa casa, né? Cristo, através do Espírito Santo, também habita, mas nós também habitamos. Como está a nossa casa interna? Como estão as nossas emoções? Como está a nossa saúde física? Como estão os nossos pensamentos? Jesus ele vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. Então, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se a gente olha para essa figura aqui, a gente imagina a casa, a porta, né? O lado de fora, e a gente traz para a gente mesmo. Então, nós somos essa casa. Dentro de nós existem aquilo que a gente acredita sobre
a vida, as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas experiências, nossa história de vida, né? E tudo isso faz com que a gente tenha um filtro a respeito daquilo que nós vemos. Por exemplo, uma mesma pessoa pode olhar, desculpa, duas pessoas diferentes podem ver a mesma coisa, a mesma situação, e cada uma ter a impressão diferente. Por quê? Porque o que vai filtrar o que a gente vê é o que a gente tem dentro, né? Então, se eu estou com as minhas emoções trabalhadas, eu posso ver uma situação de uma forma. Se eu não estou com as minhas emoções, com a minha história de vida, com os meus pensamentos, minha fé trabalhada, eu vou ver a mesma situação de outra maneira. Por isso a gente precisa ver esses nossos olhos, e esses olhos aí não é só isso aqui que a gente vê, né? Aqui é só uma parte do corpo, né? Aqui é só um sentido, um órgão do sentido, mas o que vai fazer o que a gente está vendo, né? O que vai interpretar o que a gente está vendo é o nosso cérebro. A biologia ela diz que quando nós vemos uma imagem, por exemplo, eu estou olhando para esse celular, certo? Quando eu olho para o celular, o meu olho captou, certo? A imagem vai lá para trás da retina e ela vai invertida, ela vai assim. Ela entra no meu olho assim. Lá, no lugarzinho lá atrás da retina, lá no lugarzinho aqui do cérebro, ele vai fazer a conversão da imagem e aí o meu cérebro vai dizer, isso é um celular. Aí eu olho e falo, um celular. É tudo muito rápido, né? Milésimos e milésimos de segundo. Mas, se a gente levar esse exemplo aqui para outra coisa, a gente também pode dizer o seguinte: eu olho para esse celular, ele entra pelo meu órgão do sentido, o órgão visual, chega lá no cérebro, ele traz, o meu cérebro ele vai associar esse simples celular a alguma coisa que eu vivenciei, por exemplo. Esse celular é, ai, foi um presente do meu esposo. Aí eu tenho um afeto por esse celular, né? Então, observem, aquilo que eu vejo vai ter um significado dentro da minha experiência, aquilo que na minha memória traz. Assim também são as pessoas, assim também são as experiências. Eu gosto de contar a história de Lalá e Lelé. Lalá e Lelé eram duas irmãs, passeavam pela rua quando viram dois meninos. Os meninos, ó, assim para elas. Quando Lala viu, ela pensou, na hora que ela viu aquilo ali, ela pensou, eu vou sair daqui que ele tá rindo pra gente. Já Lelé olhou e falou assim, eu vou sair daqui porque eles estão rindo da gente. Lala interpretou que eles estavam rindo para elas. Lelé interpretou que estavam rindo delas. Aquilo que elas viram foi filtrado e interpretado pelo que já estava dentro de cada uma delas. E o que podia estar dentro? De Lala poderia dar uma sensação de autoestima baixa. Um rapaz fazer isso aqui para ela, perdão, Lelé poderia ter um filtro de uma autoestima baixa, experiências passadas, uma visão de si bem negativa. Então, quando ela recebeu aquilo, ela pensou: só pode ser tá rindo da nossa cara. Já Lelé já tinha uma experiência mais positiva sobre si mesma, uma autoestima restaurada ou uma autoestima saudável, e ela viu aquilo como uma oportunidade. Uau, eles gostaram da gente. Então, é por isso que a Bíblia vai falar que a candeia do corpo são os nossos olhos, e se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. E para que os nossos olhos sejam bons, espiritualmente precisamos de nos aproximar cada vez mais de Jesus, do Espírito Santo, para ter discernimento das coisas que nos acontecem, para pedir que Jesus vá nos tratando, nos curando nas nossas emoções. Mas também a gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso físico, para que todo o resto tenha luz.
Às vezes, você não está entendendo por que que você está com a candeia do seu corpo, é, como é, um pouco apagada. Nossa, mas eu estou tão sem paciência. Eu estou vendo tudo de uma forma negativa. Eu estou, fraca na fé, né? E às vezes não é sobre você estar em pecado, mas você pode sim acabar sucumbindo ao pecado devido àquilo que está acontecendo com você, se você não tratar. Porque uma coisa é você sentir raiva, outra coisa é o que você vai fazer com a raiva. Uma coisa é você estar com ansiedade, outra coisa é você se deixar dominar. Por isso que é importante cuidar, né? Mais alguém falou alguma coisa no chat? Agora eu vou fazer uma perguntinha, vamos ver se vocês estão atentas. Alguém já viu esse desenho? Ah, já está até o nome ali, não vou nem perguntar o nome. Mas alguém assistiu o 1 e o 2, ou só o 1? Não assisti ainda. Infelizmente também não. Já programei assistir, mas não consegui. Esse é o Mas de... está na minha listinha, viu? Ah, legal! O 1, o 1 fala dessas 5 emoções básicas, né? O 2 ele já fala de emoções, de sentimentos que são provindos dessas emoções, mas que vão ficando um pouco mais sofisticados, digamos assim. Para nós cristãos, o 2 ele é um pouquinho polêmico, um pouquinho questionável, porque quem assistiu, eu não assisti, mas aqui apareceu uma coisa aqui, mas está tudo bem. Quem assiste diz que tem algumas coisas um pouquinho polêmicas, então a gente deve assistir com moderação. Pelo que eu vi, nada muito coisa não, mas porque eles aproveitam para falar sobre os dilemas da adolescente, então colocam algumas coisas que interessam para as ideologias desses tempos. Mas se a gente for assistir, né, de uma forma assim, com discernimento, a gente vai absorver muita coisa boa. Esse um eu assisti, ele é muito bom. E aí ele mostra as emoções dessa menina. Não vou dar spoiler aqui, tá? Mas basicamente as emoções primárias, tá? Que quem sabe me dizer quais são? Pelo menos as que você identificar aí. A Deixa eu ver. raiva, né? Qual que é? Alegria, raiva, que mais? Vai me dizendo quem é quem. Opa, peraí. Quem é quem aí que você está falando da raiva? Deixa eu botar Porque mais cada para. personagem tem um nome, né, Ilana, no filme? Eu li o Não, comentário, mas o nome é a própria emoção. sim. Agora eu quero ver se queria que a irmã fosse dizendo assim, ó, esse assim é a raiva, esse aqui Ah, é entendi. Entendi. quem é quem aqui. Tá, vamos ver assim, essa aqui, quem é? É a raiva. Ai, Yes. Esse aqui do cabelo laranja, vermelho, aliás, é a raiva, né? Essa de Aham. verde com a mão pra cima é a alegria. Uhum. Essa aí, aparentemente, é o mau vai. humor, né? Não sei como é que é o mau humor, É o medo. o deboche, Ele é o né? Não medo, sei. o roxo é o Olá, medo, não sei, né? É, o roxinho é o medo e o esse de aqui. baixo é a tristeza. Isso. Essa Verdinha. aqui, essa verdinha, É deboche, né? Na verdinha. Tá debochando de é alguma o coisa. deboche. Não, na verdade, não tem deboche, mas é o nojo. Que na verdade as emoções eles trazem que essas são as emoções primárias que as crianças a partir dos 3 anos de idade elas já podem começar a mostrar essas emoções. O nojinho, eu achei engraçada a questão do deboche, porque o deboche ele viria a ser essa emoção é, mais desenvolvida, mas o deboche vem da
do nojo, né? Na verdade, nós, quando somos bem pequenos, as primeiras emoções que a gente experimenta são essas, mas com o passar do tempo, que a gente vai tendo novas experiências, essas mesmas emoções básicas, elas podem se juntar e formar sentimentos maiores, né? Como, por exemplo, a frustração pode ser uma junção da tristeza com a raiva, com o medo. O deboche pode ser uma raiva com o nojo. Então, a gente vai desenvolvendo isso daí, o nosso cérebro vai entendendo as experiências e desenvolvendo novos sentimentos. Mas eu botei esse exemplo aqui para fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, qual emoção dessas daí é a emoção mais correta? A emoção que devemos sentir? Eu diria todas são importantes. Então, porque é inerente, né, do ser humano, as emoções. Sem as emoções, nós não vamos reagir, ter reações ao mundo externo, né? Acha todas? Vamos botar. Foi a Eliana que A, falou? a melhor é a alegria. Foi Juliana. Eu sei que a melhor é a alegria, claro, né? A que nos traz mais bem-estar. Mas as demais também são importantes, né? Para nós reagirmos, termos. É uma resposta, uma reação ao ambiente, aos estímulos, né? Às experiências. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, eu imagino. Vamos ver. A Juliana falou que todas, mas a melhor é a alegria. A irmã Fátima desenhou ali a alegria. Alguém tem outra opinião? Todos, nós temos todas essas emoções, né? Como adultos, elas já estão bem mais trabalhadas, mais civilizadas, então tão primárias, né? E com a ação do Espírito Santo, muito mais ainda. Mas o fato é que elas estão dentro de nós, elas podem ser a qualquer momento, serem disparadas, né? E a gente precisa ter esse autoconhecimento para que não venhamos permitir que nossas emoções nos dominem, principalmente as emoções que podem trazer alguma consequência nos nossos relacionamentos interpessoais, né? Eu acho que o autoconhecimento, como a Bíblia diz, no fruto do Espírito, o autocontrole, precisamos exercitá-lo sempre, sempre, porque no ministério mesmo, a gente às vezes se depara com algumas atitudes, né, algumas realidades que, se não tivermos equilíbrio, a gente pode se expor de uma maneira muito negativa. Então, nós Perfeito, precisamos conhecê-las bem e tê-las sob domínio do Espírito Santo de Deus, né? exatamente. Mas existe alguma aí que vocês consideram que a gente deve evitar? Eu falei um pouquinho já no início, mas qual delas que vocês acham que deve ser, que a gente deve evitar, que não é boa? Eu acho que a raiva, né? Glauciana, né, que está falando. Isso. A raiva, porque a palavra de Deus mesmo diz, né? Essa questão da ira, né? A gente pode até se irar, né? Mas é o controle que a gente tem que ter, né, da ira. E eu acho que a alegria deve ser mais presente nas nossas vidas, né? A gente tem que estar sempre lembrando, né? Trazendo a nossa lembrança, né? Nossa memória as coisas boas. E eu acho assim, o nojo, né? Às vezes eu penso que é mais um. É meio que inevitável. Eu digo assim, né? Eu não vou falar nojo de pessoas. A tristeza também, eu acredito que seja meio que inevitável, né? É consequente, às vezes, um luto, uma perda, né? Mas a raiva, eu acredito que sim, que seja algo que a gente consiga controlar. Não vou dizer que a gente não sente, né? Mas que a gente poderia controlar. Acho que seria algo que a gente deveria evitar. Ok. Todas as respostas de vocês estão excelentes. Porém, a Helena falou que todas elas são. Eu perguntei qual que era a melhor, ela falou todas, né?
E a irmã Fátima falou sobre termos todas as emoções, mas precisam estar sob controle do espírito. E o seu nome saiu aqui agora, deixa eu dar uma olhadinha, como é seu nome? Glauciana, Glauciana. E a Glauciana falou, né, que a raiva seria a que a gente deve evitar. O que a gente realmente precisa evitar é são as reações, vamos dizer assim, os excessos delas. Porque, por exemplo, cada função, cada emoção, ela é um presente que Deus nos dá. É uma forma de sentir o mundo, né? Um pouco como a Juliana falou. É a forma que Deus nos presenteou para sentir. Porque se eu gosto de dizer que eu boto aqui, assim, ó, que eu estou nessa vibe de tempero, né? Então, eu sempre gosto de associar as emoções com o tempero da vida, né? Então, por exemplo, sem as emoções, a gente fica a gente só ia viver assim, é um fato de cada vez, mas os fatos não teriam nenhum significado para a gente. Então, as emoções, elas foram colocadas por Deus dentro de nós para a gente experienciar a vida. Então, todas as emoções, elas são importantes, todas elas têm sua função, tá? O problema é quando elas estão fora de controle ou quando elas, no caso, né, elas estão desequilibradas. Então, por exemplo, até mesmo a alegria, ela pode não ser tão boa em alguns momentos. E a tristeza ou a raiva podem fazer grandes mudanças. Eu estou trabalhando com um grupo chamado Mulheres Posicionadas, irmã Fátima está lá, né, irmã Fátima? É um grupo de mulheres cristãs e a gente ora, a gente tem feito orações e o tema das nossas orações atualmente são coisas que, em geral, a gente não vê muitas pessoas falando, que é a 30S de Sueli falou, boa noite, amadas irmãs, boa noite. Por exemplo, nós estamos orando sobre as crianças que estão sendo levadas para tráfico e exploração sexual. Nós estamos orando pelos presos. Nós estamos orando por essa situação desses pedófilos no Roblox, né? Nas redes sociais, pegando crianças e fazendo muitas coisas. O que que nos leva a fazer uma campanha? O que que nos leva a orar, interceder e clamar ao Senhor? É a raiva. Se você não sente raiva, você não. E tem muita gente que fala assim: eu não quero assistir notícia ruim porque eu quero ficar zen, quero ficar bem, não quero. Né? Então a gente não quer contato com as notícias porque a gente vai ficar com raiva. Mas a raiva pode nos levar a alguma coisa. Então a raiva ela é positiva quando ela nos leva a algo que é algo funcional. A gente pode transformar a vida, o mundo pela raiva. A maioria desses projetos sociais, ONGs, que fazem, trabalham com isso, com aquilo outro, que transformam a vida de alguém, começou de uma indignação. A indignação é um grande sentimento que vem da emoção básica da raiva. A alegria demais faz com que a gente vai se entorpecendo. O nosso país é um povo muito festeiro, muito que gosta de alegria. Aí o que acontece? Eles colocam muitas festa, muita dança, muita brincadeira, e o povo fica no pão e circo, se divertindo enquanto as coisas estão acontecendo. E a Bíblia fala que é melhor você estar na casa de luto do que você estar na casa de alegria, justamente por isso. O luto faz você parar, pensar na vida, se arrepender. A Bíblia fala sobre tristeza que produz arrependimento. Então, toda emoção tem seu lugar. O que a gente precisa, como a irmã Fátima falou aqui, é o autoconhecimento, é entender como nós estamos emocionalmente, dar nome a essas emoções e tratar delas, né? E uma das coisas importantes que eu não posso sair daqui sem falar é que as nossas emoções, elas são produzidas, aquilo que a gente sente é produzido pelo que a gente pensa, tá? Essa imagem aqui vai falar sobre isso. Então, a gente precisa, peraí que eu vou mostrar a imagem, tá? A gente precisa tratar dos nossos pensamentos.
Como estão os nossos pensamentos? Os pensamentos que a gente tem ativam as emoções. Naquele dia que você acorda assim, fala, nossa, estou com o coração pesado, aí eu não estou bem. Por quê? Não sei. Mas pode ter certeza que tem pensamentos ativando essas emoções. Às vezes, alguma coisa que você ouviu, passou 2 dias atrás, o seu cérebro guarda e vai levar lá quando você está com as emoções mais estáveis, porque você estava descansando, dormindo, né? Então, e as emoções vão produzir o comportamento. Então, às vezes você está gritando mais, ou se isolando mais, ou né, de alguma forma, reagindo de uma forma que você não está entendendo. É bom entender, é bom você se perguntar: o que que eu estou sentindo? E dentro do que eu estou sentindo, o que que esse sentimento está me levando a pensar? O que que eu estou pensando, na verdade? O que que esse sentimento está apontando para os meus pensamentos? Eu estou pensando de acordo com a palavra? Eu estou compartilhando, pedindo apoio, né? Apoio social, apoio espiritual. Eu estou falando para alguém o que que eu estou passando, né? Eu estou disposta a buscar ajudas, recursos humanos que Deus deixou na Terra como terapia, como um médico, um psiquiatra, porque a medicação ela tem seu lugar também. Tem muita gente que tem muito preconceito com medicação, e é interessante porque tem pessoas que tomam um remédio, por exemplo, uma pessoa com diabetes toma o remédio dela, toma insulina, mas se você for tomar uma quetiapina, você acha que não, isso aí eu não devia. Tudo é organismo. A quetiapina vai tratar das substâncias que estão no seu cérebro, que estão mexendo ali com você, que estão deixando você para baixo e nada deixa você se levantar. Às vezes, a medicação. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, eu já ouvi de tudo que vocês possam imaginar, de pessoas cristãs, né, de demonizando a psicologia. Obviamente que a psicologia, enquanto ciência e enquanto instituição também, né, ela nega muito o, a Bíblia, ela se afasta muito, né? Mas se você for entender o que é a psicologia, você vai ver que é puramente Bíblia. Que não me ouçam, mas é. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que se você cuidar dos seus pensamentos, pensa em tudo que é bom, não sei o quê, aí ele vai dizer o quê? E a paz que excede o entendimento guardará os seus pensamentos e os seus sentimentos em Cristo Jesus. É a mesma coisa que está falando esse modelo cognitivo que foi formulado por um homem chamado Aaron Beck, um norte-americano, psicólogo. E isso aqui é uma teoria da psicologia, mas se você chamar o apóstolo Paulo e dizer que ele já falou aquilo, que nos Salmos fala, né, que porque estás abatida a minha alma, você está falando consigo mesmo, isso é uma técnica da psicologia, que é a autoinstrução, foi lá no Antigo Testamento, muito antes, né, do advento da filosofia, da psicologia. Então, os homens querem tirar a psicologia do caminho, mas é um instrumento de Deus. Porque muitas vezes se a gente, como eu falei, se você não entender que você também é um ser emocional, psicológico, você vai colocar tudo no espiritual. E aí acontece o que muitas vezes acontece, ou o que aconteceu aqui, como eu falei no início. Uma mulher de Deus, líder de círculo de oração, só que eu só estou colocando essa imagem porque ela é pública, e uma, né, que num dia não aguentou, provavelmente porque achou que só podia, ela não era crente, como é que pode? Eu não sei se foi isso, mas acontece com muitos. Não, eu tenho algum problema, eu não sou de Deus, eu estou em pecado, porque eu não consigo ficar bem, não consigo. Às vezes, uma dosagem de uma medicação que vai ajustar ali a serotonina dentro do seu organismo, a dopamina, a endorfina, você vai ficar melhor. E é Deus? É. É Deus usando psicólogo? É. É Deus usando cardiologista? É. É Deus usando psiquiatra? É. É Deus usando
um professor de educação física, que você vai lá fazendo atividade física, você libera endorfina, melhora suas substâncias químicas cerebrais, é Deus. Eu não tenho dúvida, quando eu estou atendendo alguém, eu sei que é Deus quem está comigo ali. Tanto é que, às vezes, assim, tem coisas que tem casos que eu fico assim, Senhor, o que eu faço? Aí o Senhor me faz assim pensar, me faz lembrar daquilo que eu estudei, e às vezes aquilo que eu nem estudei, e vem. É Deus, tanto na psicologia, quanto no seu emprego, quanto no seu ministério. Tudo é Deus. E tem gente que pensa que se você for para uma terapia ou para um psiquiatra, você está negando sua fé. E não é. Então, hoje eu queria deixar essa palavra para vocês, né? Tinha algumas outras coisas, mas eu creio que essa é a parte principal. É ver-se como um ser. Na ciência, a gente vai falar biopsicossocial, mas a gente vai falar aqui corpo, alma e espírito. Cuide do corpo. Cuide das emoções, que é a alma. A alma, porque o nome é. A alma é onde as emoções. Desculpa. A alma é onde ficam as nossas emoções, né? E a palavra psique significa alma. Então, a gente vê aí três áreas distintas. Tentem trabalhar equilibrando. Tem dias que você vai, organize a sua rotina, organize o seu calendário, o calendário da família, o calendário do seu esposo, para que você tenha tempo para a igreja, para que vocês tenham tempo um para o outro, para que tenham tempo para as crianças, para que tenha tempo para sua parte espiritual, para que tenha lazer. A mente, o cérebro agradece, suas emoções agradecerão o seu corpo e o próprio Espírito Santo, que é o Deus da alegria, né? Se estiver com raiva, entenda que raiva é essa. Meu Deus, me mostra, eu estou com raiva. Estou com raiva, tudo bem, eu sou ser humano, estou com raiva. A Bíblia diz que é, Deus se irou também, Jesus se irou a ponto de derrubar as cadeiras. A gente não vai fazer isso, mas o que eu quero dizer é que a ira faz parte, a ira é um sentimento maior que vem da emoção básica da raiva. Mas se você não falar dessa raiva, não admitir que há uma raiva, ela vai silenciosamente se tornando algo maior. Aí quando você vê, já fica desproporcional a sua reação. Por quê? Porque você primeiro não fez. Nossa, mas eu tô com raiva, tô chateada com isso. Isso está me deixando com raiva. Então eu vou confessar a Deus a raiva, entender de onde vem essa raiva e perdoar quem tiver de perdoar, pedir perdão a quem tiver, pedir a Deus que trate essa raiva, né? E se não conseguir sozinho, buscar ajuda. Ajuda do irmão, ajuda do pastor, ajuda do psicólogo, ajuda de alguém, mas que não cada vez menos tenhamos essas notícias, né, de mulheres de Deus que cuidaram muito do espiritual, mas que esqueceram que são também física e emocional. Veja que posso terminar por aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus de toda a ciência, e obrigada, irmã Fátima, pelo convite, e as irmãs também. Deus abençoe a todas. Amém. Nós que agradecemos, Ilana. Ilana está sempre muito ocupada, né? Bem solicitada, mas sempre tem, assim, um olhar carinhoso, né? Para com a gente aqui. Sou muito grata a Deus pela sua vida. Amém. E eu não sei se alguma irmã gostaria de tirar alguma dúvida. Seja bem-vinda, Patrícia. Patrícia Fonseca, esposa do pastor, eu agora, mas eu a conheço. Pastor Bem-vinda, mora lá. Emerson. É isso mesmo, pastor Obrigada, Emerson. irmão. Obrigada. Foi muito bom Linda. participar. Amei, amei a reunião, viu? Muito maravilhosa. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer a irmã Ilana, né, por favor, esteja à vontade, né? Acho que temos uns 10 minutinhos para perguntas.
Irmã Fátima, só eu queria, enquanto elas estão pensando na pergunta, eu queria só Sim. dizer a vocês que estou muito feliz porque eu vou estar lançando um curso online sobre autoestima real e é voltado só para as mulheres cristãs, né? Então, eu vou estar falando sobre autoestima, que é outra área muito ferida de muitas mulheres. E aí a gente vai estar com um curso online, vai ter um material para estudar em casa, fazer em casa. Em alguns momentos estaremos tendo encontros. Se você não for, vai ter aula gravada, vai ter acompanhamento também. Mas aí depois eu mando a informação por irmã Fátima. Tá bom, irmã Ah, Fátima? está bem. A gente vai ficar torcendo, viu? Esse material muito rico. Amém. Pensaram? Vou fazer uma perguntinha, né? Nós Sim, que Ellen. somos assim, mulheres que, além do apoio do ministério, tem o nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, sou bivocacionada. Mas com relação a momentos de lazer, qual seria o ideal de frequência? Tipo, quantas vezes por mês? Porque eu sei que por semana nem tem condições de eu tirar um dia na semana para ir para o lazer. Oh, que sonho! Então, qual seria um mínimo, vamos dizer assim? Então, irmã Ana Patrícia, eu penso que uma rotina, né? Um calendário. Por exemplo, a irmã pode trabalhar com um calendário, colocando ali o que que vai fazer naquele mês, e pode escolher. Depende muito, depende, por exemplo, de qual seria o lazer que vocês sentem a necessidade, que a irmã sente a necessidade. Às vezes é uma praia, uma coisa assim, aí tem que ver também toda a logística. Às vezes você vai ter uma vez no mês, digamos assim, uma praia, uma coisa assim. Mas a questão do tempo de lazer, ele tem mais a ver com ter momentos de relaxamento, de descanso, onde você não esteja só voltada aos compromissos, às coisas sérias, né? Ou dentro de casa, onde tem ministério e trabalho. Então, quantas vezes isso deve acontecer? Eu acho que é muito saudável que você tente ter na semana sempre um tempo de relaxamento, de descanso. Agora, o lazer que inclui uma saída, questões financeiras, aí eu acho que deve ser uma coisa uma vez por mês, quando for possível. Mas o tempo de descanso e algo que recreie sua alma tem que estar, acho que toda semana, tem que ter alguma coisa assim, sabe? E isso inclui, por exemplo, eu vou assistir um filme, eu tenho minha rotina, tudo. Que horas que eu posso colocar aqui uma hora só de assistir uma televisão, um Netflix, eu dar uma caminhada, brincar com alguém, com as crianças, entende? Não sei se respondeu. Sim, E lembrar que na parte do lazer também eu considero também algo a Deus, né? Também é adoração, né? Deus é um Deus de recreação. Aliás, foi Ele quem criou a alegria e o lazer, a diversão. A gente precisa ter mais leveza, né? Acho que a irmã Patrícia levantou a mão. Ela bateu palminhas, aplaudiu. Foi, Foi isso? foi. Mas assim, foi, irmã Fátima. Mas assim, mas é muito importante que a irmã Ilana falou também sobre a gente ter autoconhecimento, né, de nossas emoções, nossos sentimentos, para que a gente possa também saber administrar isso, né? Porque a gente, como esposa de pastor, a gente também tem muitas demandas, né? Não só o pastor, mas a mulher do pastor também como cooperadora, né? Como a mulher ajudadora, idônea, né? Então a gente também recebe muitas demandas, então é muito necessário também a gente ter esse autoconhecimento dos nossos sentimentos para que a gente possa ajudar a outra, né? Ajudar os irmãos, ajudar até as outras esposas de pastor, nossos colegas, nossos amigos. Então isso é muito importante. E também, como a irmã falou sobre ter sempre um momento de lazer. E é necessário, importantíssimo a gente ter esse momento de lazer. Por quê? Porque a gente precisa também descansar, né, a nossa mente, o nosso corpo, das muitas tarefas, dos trabalhos que a gente tem que são pesados, né? E
principalmente sair com família, em família, esposa, né? Filhos, né? Isso é tão importante, isso é tão gratificante. A gente nem precisa nem gastar muito, né, irmã Ilana? A gente pode ir para uma praça, a gente pode comer um cachorro quente, né? A gente pode, assim, só em passar em uma praia, só em olhar o mar. Isso é muito maravilhoso, né? Muito Exato. importante. Eu gostei muito do que a irmã falou, porque me lembrou um trecho que eu gosto sempre de trabalhar, que é o seguinte: se tirar a, às vezes são tantos títulos, né? As irmãs são esposa de pastor, e às vezes nem tem nome, né? É a esposa do Isso, pastor. Quando a irmã falou que é muita coisa, porque a irmã, e talvez até só entre nós, não deixe de escutarem, não, mas vocês ainda têm algo muito mais pesado que eles, porque eles estão ali cuidando da igreja, vocês estão cuidando deles e da igreja, né? Então, não é fácil. Mas vocês é também têm verdade. que lembrar o seguinte: quando sai o título esposa de pastor, mãe, tia, líder, sobra quem, gente? Né? Tem muitas mulheres que já não sabem nem mais o nome que tem, porque elas estão tão cheias de funções e coisas. Então, tem uma hora que vocês têm que tirar tudo isso, claro, continuarão sendo sempre, pelo nome, né? Mulheres, filhas de Deus. Mas tem hora que vocês têm que tirar um pouquinho os títulos, respirar e ser só filhas, filhas amadas de Deus, né? E se renovando ali para poder pegar as funções novamente, né? E uma coisa também importante é, nossa, tinha um ponto aqui na minha mente e eu acabei esquecendo. Mas, enfim, é, sempre procurem trabalhar, por exemplo, rotina mesmo, calendário e rotina, organizando o seu tempo. Dividam tarefas. Nem tudo para a esposa do pastor fazer, né? Existe às vezes uma cultura de que, ó, joga na esposa do pastor que ela resolve, né? Então, observem, vocês têm um chamado de Deus para fazer essa tarefa, né? Aquilo ali, faça aquilo ali, né? Não deu para fazer, observe se é realmente. Às vezes acontece, tem muita coisa para fazer, mas não tem todo mundo para fazer, então algumas coisas talvez não sejam para ser feitas. Porque nós achamos que precisamos tapar os buracos, porque senão Deus, sim, a igreja deixará de ser igreja. Não. Às vezes pode ser que Deus esteja dizendo, filho, eu quero você fazendo isso aqui. E aquilo outro que não dá para você fazer, delegue. E Porque, às vezes, não, desculpe, pode continuar, pode desculpe. falar, meu pai. Às vezes a gente tem que pensar até que ponto a gente não tem uma parcela de culpa nisso, né? Eu já vi esposas de pastor que elas se acham assim porque elas fazem tanta coisa, é tão necessária. Será que esse negócio é saudável, essa maneira de ver a vida, né? Tem que ter cuidado com isso. Você deve fazer aquilo que vier às suas mãos com muita dedicação, com muita excelência. Mas é isso, igreja é o corpo de Cristo, né? Igreja tem a questão dos dons. Os dons, todo mundo tem dons, né? Espirituais. E as pessoas precisam ter de espaço também para colocar os seus dons à disposição, porque senão não caracteriza uma igreja, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente, como você disse, a questão da você vai delegando, é, vai capacitando pessoas para fazer. Este é o ideal, né? Este é o ideal. E às vezes há pessoas que são mais capacitadas que nós na igreja, não é verdade? Então, quando você fica sendo muito solícito, o que acontece? As pessoas elas vão recuando, né? E você vai, quando você menos espera, você está lá estafada, cheia de tarefas, e não tem condições de fazer muita coisa mais, né? De cuidar desse momento, como você disse, esse momento de, de se recrear, como a irmã Patrícia Fonseca colocou. Nem precisa você gastar muito, né? Você vai ali, toma um sorvete, passa 1 hora, 2 horas conversando com seu esposo, ou com uma amiga, sair com uma amiga que você gosta, também dela, né? Conversar um pouco, ir à casa da outra, tudo isso já lhe proporciona lazer, não é? Descansa o seu cérebro. E eu creio assim, aquilo
quando a gente prioriza tudo aquilo que é importante para a gente, né? Então, na ordem das prioridades, precisamos colocar esse espaço que é nosso, a gente precisa disso. Sempre ouvi muitas vezes dizer assim, a mulher, ela cuida de todo mundo, de todo mundo, de todo mundo, que ela não se, não se acha, não se inclui, né? Em alguma coisa assim, que não, é para mim esse momento, eu vou ao salão, vou cuidar de mim, eu vou sair para ver roupas, ver, tá entendendo como é que é? Essa autossabotagem que às vezes a gente, Amém. né, se priva porque acha que está tão necessária, quer ser tão solicitada, e não é por aí, acho que não é uma maneira saudável. Não estou incentivando aqui a preguiça de jeito nenhum, né? Isso também, né? Porque por Mas, mulheres de Deus, a irmão, gente eu tem. lembrei de um amigo, uma família pastoral, amigos meus daqui, e eu cheguei a frequentar, a ser ovelha, inclusive quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia e passamos a ser muito amigos, eu, Walter e a família do pastor. Não é essa a igreja que eu saí, não, é uma anterior. E somos amigos até hoje. E o pastor falou para mim, né? Ele disse assim que foi muito importante quando eu tinha dito isso para ele, porque ele trabalhava praticamente segunda a segunda ele estava na igreja. E ele trabalhava para não ser pesado para a igreja, ele ainda tinha o trabalho dele secular, mas estava de segunda a segunda. E aí um dia eu e meu esposo começamos a olhar. Eu vou falar uma coisa para o senhor que vai lhe doer, mas eu preciso lhe dizer como amiga e irmã, né? E também pelo conhecimento da ciência. Mas eu disse o seguinte: quando o senhor partir, a igreja vai chorar até, pode ser que chore 1 ano, mas quando o senhor morrer, chorou 1 ano, no ano seguinte já tem outra pessoa, o senhor vai ficar só na lembrança, na foto lá. Agora, sua esposa vai sentir sua falta, seus filhos vão sentir sua falta para o resto da vida. Ele disse que foi um soco no estômago dele, que ele ficou tão chateado comigo, mas o que que aconteceu? Ele ficou com aquilo martelando, mas não conseguia, porque tinha um peso de culpa também, e um peso de que eu fui colocado pelo Senhor, mas era uma coisa que já estava assim misturando. Ele e a igreja era uma coisa só, e não é. Quem é uma coisa só com a igreja é Jesus. Nós somos instrumentos para fazer aquilo que Jesus mandou e o restante do povo, cada um fazer a sua parte. E o que aconteceu? Ele passou um tempo, ele adoeceu, chegou uma outra pessoa, a igreja gostou e praticamente empurraram ele, deixaram ele de lado. Até que essa pessoa depois também aprontou e tal, então o povo chamou ele de volta e ele foi, assim, bem magoado, mas como ele amava muito, ele voltou para a igreja. Hoje ele está, o que que ele fez? Ele disse que é a primeira coisa que veio. Aí ele conversou, vocês vão querer, então, segunda-feira é meu dia de descanso, a igreja vai precisar me ajudar, porque eu não vou ficar trabalhando com a igreja. Eu sei que ele botou os limites, a igreja, então, passou a respeitá-lo. Posso dizer uma coisa para vocês? Nesse período que ele estava dessa forma, a igreja adoeceu, porque quando um líder é assim, a igreja tende a ser igual. Nós tínhamos 30 e poucos membros e 19 ministérios. Porque, como ele acreditava que tinha que dar conta, todo mundo também tinha que dar conta. É uma coisa que é automática. A igreja minguou, teve essa divisão, ele ficou mal, depois a igreja trouxe e tal. Posso dizer para as irmãs que hoje a igreja está extremamente estruturada. Ministérios, tudo dentro do seu que tinha que ser, muita gente trabalhando, a igreja cresceu absurdamente e ele está muito bem com a esposa dele, com os filhinhos, tendo uma vida com qualidade. Trabalhando, continua trabalhando bem, mas colocou limites. Então, às vezes, o que está interferindo? A crença de que Deus me deu um ministério, eu tenho que viver pela igreja. Não, quem vive e morre pela igreja foi Jesus Cristo. Nós somos instrumentos. Peçamos sempre a Deus esse limite, entender as crenças por trás, né? Porque existe também muita culpa,
também, né? Culpa. Se eu, ah, meu Deus, se eu for descansar, eu me sinto culpado. Então, será que é isso mesmo? Para que as coisas sejam mais leves, e sabe, irmãs, até vocês no trato com as ovelhas vão estar mais leves também. Porque existe tanta gente pesado, tão pesado, que quando vai olhar para a ovelha também já está pesado e joga para cima da ovelha. Então, cuidem das emoções. Vocês lidam muito com o problema emocional das pessoas. Se você não estiver se tratando, vai misturar tudo aqui dentro. Quando você vê, você já está falando ou sofrendo a mesma coisa. Então, é muito importante esse autocuidado. Vocês vão ver que, como aquele negócio do avião, né? Se você bota a máscara primeiro, você salva o outro. Então, se você se cuida, você vai cuidar do seu esposo, vai cuidar da sua família, da igreja. Tudo na medida certa. Agora eu preciso ir mesmo, Fátima. Filho, querida, muito obrigada. Amém. Deus abençoe, viu? E bom, você vai à igreja agora, né? Tem uma atividade lá especial. Então, que o Senhor abençoe, abençoe sua igreja, seu esposo, que eu agora esqueci o nome dele. Walter. Me lembrei em cima da sua fala, é do Walter. Abraço para o Walter, tá? E nós queremos encerrar orando, né? Orando, eu gostaria de orar. A Sueli chegou depois, a Claudiana chegou depois, a Patrícia, e tem a Claudevânia, né? Isso lá, acho que é de Fortaleza também. Não sei se ela ainda está aqui, deixa eu dar uma olhadinha se ela ainda está. Então, todas que puderam participar, na Marjorie, né? Deus abençoe a todas e vamos encerrar orando. Para uma oração de gratidão a Deus. E vamos colocar em prática, né, irmãs, aquele que ela frisou aí, a questão das emoções, né? São importantes, porque foi Deus quem nos fez assim, com emoções, para que a vida fique mais bela, né? E também a questão do descanso, da agenda, a importância do lazer. Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha alegria, né, e servir ao Senhor, alegria no ministério, né? E lembrando que o ministério não é nosso, é do marido, né? Nós somos auxiliadoras. Deus é muito sábio. Quando a gente atropela as coisas de Deus, aí nós somos atropelados também, né? Então vamos colocar em prática a palavra do Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para que sejamos uma bênção na vida do nosso esposo, uma bênção na nossa igreja. Então vamos orar. Amado, soberano Deus, queremos agradecer este momento tão especial que o Senhor nos concedeu, este momento de reflexão. Obrigada, Deus, porque o Senhor sempre nos chama ao equilíbrio e agradecemos, porque tudo isso é cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigada pela vida das irmãs aqui presentes, que o Senhor continue abençoando cada uma delas. Muito obrigada pela vida da irmã Ilana, que atendeu o nosso convite. Nós pedimos que o Senhor continue cuidando da tua filha, do seu esposo, da sua igreja, sua família, que o Senhor a cada dia conceda sabedoria à tua serva, Deus, para continuar cuidando das emoções e também da parte espiritual, todos aqueles que convivem com ela, como profissional, como irmã em Cristo, como amiga. Muito obrigada pela vida dela, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ilana, muito obrigada. Sinta-se abraçada por todas nós, tá? Corações. E Deus continue cuidando de vocês. Amém. Boa Obrigada, noite a gente. Foi um prazer. Boa Amém. noite. Muito obrigada, irmã Ilana. Deus abençoe a todos. Amém. Irmã Boa Ainda Fátima, noite. muito bom. é para desligar ou deixo? Vocês querem conversar ainda, queridas, ou querem descansar? Como é que vocês aqui vão Descansar. ditar aí as regras? Terceiro, Se alguém quiser terceiro ficar turno para... agora. Oi, e Williana, como Agora é foi? o terceiro turno. Descansar não, agora é o terceiro turno ainda. Eita. Tem que Preparar ainda trabalhar. as coisas, né? Olha, a gente, a pedagogia é muito boa, porque ela ensina a gente a estudar, né? Ensinar e estudar. E a estudar. Aí amanhã eu estou com uma aula à tarde.
Eu já tive, olha, essa semana, de domingo para cá, meu Deus do céu, minha saúde não anda bem. Uma dor de cabeça, que até hoje pela manhã ainda estava com essa dor de cabeça, né?